Olá, pessoal, bom dia. Tudo bom com vocês? Espero que, estejam aí todos muito bem, se cuidando, né? Aí, diante da pandemia, nós precisamos nos cuidar. Então, nesta nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade lá da compreensão textual da entrevista. Então, nós vimos lá, né, algumas características, eu não sei se em outras séries lá atrás vocês estudaram esse gênero. Então, ele é um gênero textual onde nós temos perguntas e respostas, né? Tem o entrevistado e os entrevistadores ou o entrevistador, né? E aí, aqui nós temos, né, os relatos das irmãs Kinkles, das viagens que elas fizeram aí para, né, a Antártida. Então, vamos ver lá na compreensão. Espero que vocês tenham também gostado do texto, né, que vocês tenham aí lido, né, e aproveitado aí o texto. A Irmãs Klinkes, uma vida de aventuras. Então, elas, né, as irmãs Laura, Tâmara e as duas gêmeas, né, Tamara e Marina, elas são filhas de Armin Klink e de Marina Klink. Amir é um velejador, né, dedicou a sua vida aí a velejar, e aí também levando as filhas depois, né, no embarque aí junto com as filhas. E tem belíssimas histórias, são conhecidos nacionalmente pelos relatos que eles fazem, contribuem muito com palestras e tudo mais. Então, aqui nós temos, né, a questão de número 1. A finalidade do texto é divertir o público com informações sobre a Antártida, explicar opiniões das filhas do pesquisador Amir Klink sobre diferentes assuntos, narrar a biografia da família Klink, transmitir informações da filha de Amir Klink sobre as viagens que fazem com os pais e sobre as palestras que realizam. Então, é transmitir as informações das filhas de Amir Klink sobre as viagens. Então, essa entrevista, ela teve essa finalidade. Então, geralmente, uma entrevista, ela vai trazer para nós o que é informações sobre um determinado assunto. E aí nós vamos ver na questão 2. A entrevista, em geral, apresenta uma introdução, que precede as perguntas e respostas. Leia a introdução novamente e responda os itens. Então, a entrevista não começa logo com as perguntas e respostas. Anteriormente de começar, né, ali as perguntas, tem-se um texto introdutório, porque o texto introdutório faz com que o leitor entenda aquilo que será abordado naquela entrevista. Aí nós temos, apesar da pouca idade, as três irmãs, Laura, Tamara, as gêmeas e Marina, de 16 e 13 anos, filhas do navegador Armin Klink e da fotógrafa Marina, realizaram 80 palestras nos últimos 2 anos. Escolas, clubes e eventos para um público de até 500 pessoas já ouviram as histórias do trio, que relata experiências de vidas em locais onde a natureza predomina, incluindo 6 viagens para a Antártida. Letra A. Quais as informações são apresentadas na introdução? Então, são apresentados dados sobre as entrevistadas, como a idade no momento da entrevista e o nome de seus pais, sobre as viagens realizadas em família e as palestras proferidas pelas meninas. Então, observe que dentro da introdução, o que o autor da entrevista ele faz para nós? Ele já nos apresenta quem são as meninas, a idade delas, né, para nos situar no tempo, conhecer também, né, a maturidade dessas meninas. Eles nos apresentam o nome dos pais delas e sobre as viagens que elas faziam em famílias. Por que essas informações elas são importantes? Essas informações elas possibilitam ao leitor saber mais sobre o entrevistado. Os dados também ajudam o leitor a entender por que a pessoa foi escolhida para a entrevista. Então, aí, nós temos, né, quando você tem a introdução de uma entrevista que você lê, você já sabe do que vai ser abordado. Já é apresentado para você aquela pessoa, né? Por que aquela pessoa ela foi convidada, você já imagina. Então, quando nós temos uma entrevista que já vai direto para as perguntas e respostas, nós não temos a informação de quem está sendo entrevistado, né? Do assunto que está sendo abordado,
do tema que vai ser abordado ali ao longo daquela entrevista. Observe novamente a maneira como o texto ele é organizado. Então, nós temos pergunta e resposta. A pergunta vem em negrito e a resposta aqui embaixo em letras normais. Que recursos foram utilizados para diferenciar perguntas e respostas? Nas perguntas, são usadas letras em negrito. Então, aqui é importante, né, você olhar para esse aspecto artístico, né? São recursos visuais que são utilizados. Então, você pode, geralmente, quando você pega uma revista, tem entrevista que vem lá a sigla do entrevistador ou a sigla do jornal, e embaixo na resposta as siglas iniciais dos entrevistadores. Então, sempre vai ter que diferenciar a pergunta da resposta. Então, você tem que dar destaque a um a outro, diferenciar ali as letras, as cores, para que o leitor compreenda e entenda, né? Visualmente melhor. Observe o tipo de pontuação final utilizado no trecho. Em que situação principalmente foram usados pontos de interrogação? Então, aí nós temos nas perguntas feitas pelo entrevistador. Então, eu olho aqui no final, eu tenho o quê? A interrogação aonde? Na pergunta que é feita pelo entrevistador. Que pontuação foi colocada ao final das respostas das pessoas entrevistadas e por quê? O ponto final, para encerrar a declaração feita por elas. Então, observe que lá na pergunta, a pergunta ela é direta. Então, se é uma pergunta direta, utiliza-se o quê? A interrogação. Porque está sendo perguntado diretamente para aqueles entrevistados. E aí, no texto do entrevistado, quando o entrevistado ele coloca a sua resposta, há o que é o ponto final. Por que o ponto final? Encerrou-se a ideia. Né? Ela não vai dizer mais nada. Né? Ou vai dizer, dar aquele assunto naquela pergunta, vai dizer agora só na próxima pergunta. Então, há um encerramento de ideia da declaração que os entrevistados estão dando. No caso aqui, as entrevistadas. A entrevista foi publicada em um jornal online, né, virtual, em que também tem uma versão impressa. Com base na leitura, você pode reconhecer uma estrutura textual, introdução ou abertura, perguntas e respostas, informações, opiniões ou argumentos e recursos gráficos. Relacione corretamente as colunas. 1 para introdução e abertura, 2 para perguntas e respostas, 3 para informações, opiniões ou argumentos e 4 para recursos gráficos. Então, facilitam o processo de leitura da entrevista pelo público com uso de negrito e reprodução fotográficas, por exemplo. São os recursos gráficos. Esses recursos gráficos é o quê? É a cor, se está em negrito, se está em itálico, se a palavra vem destacada, se vem com letras diferentes. Então, esse é o quê? É um recurso gráfico, de grafismo, de grafia, né? Aí. Formam o corpo da entrevista para que os leitores tenham acesso a dados e opiniões que motivaram a escolha do entrevistado. São o quê? São as informações, as opiniões e os argumentos. Então, essas informações, elas vão vir dentro da entrevista, né? Elas vão vir ali através das perguntas, através das respostas e as opiniões, os argumentos que os entrevistados eles vão dar. 2. Representam a troca contínua dos interlocutores no discurso, é o quê? Perguntas e respostas. O entrevistador pergunta, os entrevistados ou entrevistadas respondem. E apresentam o entrevistado indicando aspectos relevantes da vida dele, destacando os motivos que o levaram à realização da entrevista, é o 1. Então, aí nós temos a ordem 4, 3, 2, 1, não é isso? De modo aí contrário. A entrevista é um gênero que pode ser apresentado tanto na modalidade oral como na escrita. Então, eu posso ter uma entrevista oral, por exemplo, num programa de TV, num bate-papo, numa conversa, é uma entrevista que você está fazendo. E ela pode ser escrita também. Na entrevista lida, há muitas marcas de oralidade, próprias da linguagem coloquial. O registro formal predominante, o registro é formal predominante. Então, aqui, né, nós temos, por que é um registro formal? Elas estavam dando, né, uma entrevista aí para, né, um jornal e tal, então elas utilizaram, há um predomínio aí do que da formalidade. A formalidade é quando nós utilizamos
o que é a linguagem conforme as normas gramaticais da língua portuguesa. A entrevista é um gênero que circula no meio jornalístico e pode apresentar diferentes objetivos. Assinale a afirmação mais adequada sobre o objetivo. Levar o entrevistado a relatar fatos de sua vida pessoal ou profissional, questionar o entrevistado sobre um assunto para que manifeste seu ponto de vista, perguntar tanto sobre fatos vivenciados pelo entrevistado, como questionar para que sejam manifestadas opiniões. Então, aqui nós temos o que é a resposta correta, né? Qual é o objetivo dessa entrevista? É perguntar tanto sobre os fatos que elas viveram, no caso das meninas entrevistadas, como também questionar, né, para que elas dissessem a opinião delas sobre as vivências. Então, aqui 7. Leia as definições sobre os possíveis objetivos de uma entrevista. Então, você pode aí, né, colocar verde, relatar vivências pessoais, é geralmente escrito em primeira pessoa, o tempo verbal predominante no discurso pode ser o presente ou o passado. Então, aí, as vivências pessoais, essas vivências é aquilo que o entrevistado viveu, né? Ela vai relatar, contar, relatar é contar. Então, é narrar. Então, ela conta, né? E aí pode ser tanto no presente como no passado. Por que que... Ah, mas é um fato passado. Por que que pode narrar no presente? Geralmente, quando o autor ele utiliza, né, o próprio entrevistado, ele fala no presente, dá a ideia, dá a sensação de que aquilo foi que aconteceu naquele momento. Então, por isso, mesmo sendo um fato passado, pode-se empregar o tempo presente. Argumentar, ou seja, defender uma ideia, um ponto de vista sobre um assunto. Então, relatar é você contar a história, contar aquilo que você passou, aquilo que viveu, né? No relato, o autor ele conta uma história, ele relata algo vivido, e no argumento ele defende uma ideia, ele defende um ponto de vista, ele apresenta uma ideia dele. Pode ser a partir do que ele viveu, mas é uma opinião dele. Então, vocês vão pintar de verde os relatos e de azul os argumentos. Então, viajamos com nossos pais regularmente. Meu pai, né, é comandante, aqui cortou um pouquinho. Então, meu pai é comandante do barco e minha mãe fotógrafa. Ajuda nas tarefas e vai registrando nossas viagens. Então, aqui é um relato, né? Não é um argumento, ela está contando o que acontece aí durante a viagem. Então, aqui vocês vão colocar de verde. Gostamos de viajar com nossos pais e nossa mãe. Nos incentiva a manter diários das viagens, o que nos ajuda a lembrar do que fizemos nas nossas descobertas. Então, aqui também é verde, né? Nós temos aqui... vou deixar isso aqui de lado. Aqui também é verde. A Tamara gosta muito de biologia, geografia e atualidades. A Marininha tem facilidade com matemática. E a Laura gosta de português e redação. Então, observe que aqui também é verde, porque elas estão relatando algo que é delas. O que mais gostamos é de ver que vários alunos compreendem a importância do respeito com a natureza. Mostramos que a natureza é linda, rica e frágil, e que a sua preservação depende das nossas atitudes. Então, observe que já aqui na letra D, elas dão a opinião delas, entendeu? Então, por darem a opinião, aí nós temos o que? Argumento. Então, ela está argumentando. Você vai pintar de azul. Na entrevista, vocês acham que predominam mais relatos ou vivências pessoais? Então, a gente pode ver que há mais vivências pessoais. Elas relatam mais aquilo que elas viveram do que elas dão a sua opinião. Em qual veículo de comunicação são reproduzidas entrevistas como essas? Normalmente em jornais, em revistas e atualmente em diversos sites da internet. Releia os 3 trechos para responder as questões que seguem. Trecho 1. Viajamos com nossos pais regularmente. Meu pai é o comandante do barco
e minha mãe é fotógrafa. Ajuda nas tarefas e vai registrando as nossas viagens. Sobre o lixo na natureza, é sempre triste quando vemos massas de plásticos ou objetos descartados pelos seres humanos em lugares remotos. Mesmo quando moramos em uma grande cidade, a vida em lugares remotos estão muito ligadas com a nossa. Todos vivemos em um mesmo barco chamado Terra. Nos trechos 2 e 3, as entrevistadas usam a expressão lugares remotos. Consulte o verbete remoto em um dicionário e explique o significado da expressão nos dois trechos. Então, aí nós temos remoto, né? Aqui, utilizado aqui por elas. Então, acredito que vocês tenham pesquisado e descobrido, né? Aí a resposta. Em ambos os trechos, a expressão lugares remoto quer dizer lugares distantes. Então, algo remoto é algo distante, né? Muito longe. Localize a palavra barco nos trechos 1 e 3. Em que contexto ela é usada no sentido denotativo? O sentido denotativo não é o sentido real da palavra, mais comum. E em qual delas a palavra tem um sentido conotativo? Então, no trecho 1, barco está no sentido denotativo, significa um tipo de embarcação. Já no trecho 3, há uma metáfora. A terra é comparada a um barco habitado por nós. Então, a palavra tem sentido conotativo. Então, fazendo uma correção. Então, denotativo é o sentido real da palavra. E o conotativo é o significado atribuído à palavra. Então, aqui, quando ela diz, né? Viajamos com nossos pais, é o comandante do barco. Então, a palavra barco aqui, né? Neste trecho, está sendo empregada no sentido real, num barco mesmo. Então, o que é um barco? Né? É um meio de transporte, uma embarcação. Já no segundo, quando ela diz que todos vivemos no mesmo barco chamado Terra, ela não quer dizer que a gente vive todo mundo dentro de um barco, né? Que a Terra é um barco. Não é isso, o barco em si, uma embarcação. Mas ela faz uma metáfora. O que é uma metáfora? É uma comparação implícita. Então, ela compara o planeta Terra com um barco onde todos estão juntos navegando em alto mar. Então, no trecho 1 é o sentido denotativo, significa um tipo de embarcação. Já no trecho 3 há uma metáfora e a Terra é comparada a um barco habitado por nós. Então, tem um sentido denotativo. Certo? Então, aqui nós temos a correção até a página 42, como eu pedi que vocês fizessem, e agora vem a página 10. Aqui nós temos, compare a sequência da entrevista a seguir com o mapa. Qual o lugar mais bacana que já passaram as férias? Antártida, e se possível passaremos sempre lá. Que lugar gostariam de conhecer? O Ártico. Seria muito bom ir até o Ártico para conhecer a vida próxima ao outro polo da Terra. Já foram para a Disney? Não. Este é um sonho da Marininha. Então, nós temos aqui a opinião das meninas. E aí, você vai localizar aí, né? No mapa Antártida e Oceano Glássico Ártico, citados na entrevista. Localize também o Brasil em sua opinião. As meninas entrevistadas podem mesmo ser caracterizadas como aventureiras, conforme expresso no texto? Por que será que o entrevistador perguntou sobre a viagem à Disney? O que vocês acham? Então, vocês devem responder essa atividade no plural, certo? Seguindo, nós temos também aí, comparando o texto de divulgação científica com a entrevista, na página 44. Esses vocês devem realizar e faremos a correção na próxima aula. Então, aí, observem bem, o texto de divulgação científica é um texto, né, como a gente viu, que divulga um resultado, traz um tema, traz dados, informações acerca de um tema. Enquanto a entrevista, nós temos, né, um entrevistado que também vai falar sobre um determinado tema, mas ele vai mais relatar as suas vivências. Certo? Abraços e até a nossa próxima aula.